E aí, pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de resolução dos problemas do Advent of Code de 2023. Hoje com o dia 15, né? Que tem tudo para ser um dia fácil. Já dei uma olhada nesse problema aqui antes, como sempre. É, por que pareça, a descrição é super grande, né? Assusta um pouco, mas o problema em si não é dos mais complicados, como a gente vai ver, tá? Pessoal, eu vou me furtar de dar toda a descrição aqui, mas o que ele está falando é que existe um sistema de lentes dentro de caixas, né? E a gente tem, na primeira parte aqui, precisa aprender a calcular um hash, é um algoritmo de hash aqui que é descrito por essas quatro linhas. E a segunda parte, que ainda não está aqui aberta, é basicamente tem algumas regras de como é que ele organiza as lentes dentro dessa caixa baseada nesse hash, tá? Então, partindo direto para o problema, o input desse problema tem essa tem esse formato aqui, né? É uma grande linha de instruções separadas por vírgula e na primeira parte a gente precisa aplicar esse algoritmo de hash para cada pedaço do problema, tá? Sem mais delongas, vamos fazer a nossa leitura, né? If open input day 15.teste, deixa eu fechar aqui os arquivos do 14 ou 13 para leitura exef. Eu vou confiar que vem tudo numa linha só, tá? Line igual a f readline.strip, né? E aí as instruções que são divididas por vírgula, vou botar aqui que instructions igual a line split pela vírgula. E aí, se a gente quiser ser muito conservador, a gente pode tirar os espaços aqui. Acho que não precisa não, né? Vamos confiar aqui que esse negócio vem certinho. Então a gente tem aqui as instruções. Vamos fazer o tradicional parte 1 e 2 aqui. A gente começa só com a parte 1. If parte igual a 1, dá um pass. If parte igual a 2, por hora. Vou dar um pass aqui. E vamos só ver se esse código aqui para ler as instruções tá ok. Se a gente olhar aqui o instructions, tá certinho, né? E aí vamos para o algoritmo de hash que ele descreve, tá? Vamos definir aqui uma função que calcula o hash, recebe uma string s, e aí a descrição da função é essa aqui, né? Vamos botar resposta igual a zero, for c em s para cada caractere. Cadê o resto? Ah, tá. Começa com valor de zero, né? Por isso que eu uso hat, né? Hat 0, answer eu uso só para baixo. Então, determine o valor do caractere atual. Então, é ordem de S para poder pegar o código ASCII. Multiplica. Opa, peraí. Determine o código ASCII. Incremente o valor atual pelo que você determinou, porque você achou, né? Então, vou botar aqui hat mais o caractere. Posso tirar esse parênteses aqui. Adicionei o código do caractere. Pega o valor, se a the current value to itself multiplied by 17, vezes 17, e faz um módulo por 256, tá? A princípio é isso, mas a gente já pode validar isso aqui. Deixa eu botar aqui return hat. Opa. E a gente pode parar aqui, rodar de novo, e ele dá alguns exemplos, né? Ele fala, por exemplo, que isso aqui dá 30.
Então a gente pode vir aqui, chamar o hash daquele primeiro exemplo. Opa, não é S, né? É C. Vamos rodar de novo. Deixa eu reparar aqui, eu tinha posto a ordem de S e deveria ser a ordem de C. Então, aquele primeiro cara deu 30, vamos pegar aqui outro cara que é para dar 9. Hash desse outro cara deu 9, então isso aqui está certo. E aí, o problema é pegar isso aqui tudo e fazer a soma, né? Então, também está tranquilo aqui. Que a gente precisa sempre começa com a resposta igual a zero, né? Na parte 1, resposta igual a soma, e aí eu vou aplicar esse hash para cada instruction aqui, né? Instruction in instructions, só que na verdade é instruction for instruction instruction. Só que eu não quero instruction, né? Eu quero o hash desse instruction. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai pegar cada instrução, vai jogar nessa variável, vai calcular o hash desse cara, que é o número inteiro, e vai somar tudo em answer, né? E no final a gente vai fazer o tradicional print. Resposta, parte, a setinha e o answer, tá? Então, aqui a gente já sabe que tem que dar pode tirar esse breakpoint, 1320, está batendo com 1320, então a princípio a primeira parte já está equacionada. É só a gente rodar com input de verdade, roda de novo, e deu esse número que a gente vai levar para nossa resposta. Tá aí, parte 1, super tranquila, tá? Vamos para a parte 2 agora. Bem, pessoal, explicando aqui a parte 2 do problema, né? O que essa parte 2 diz é que existe uma sequência de caixas numeradas de 0 a 255, onde a gente deve organizar a lente dentro dessas caixas de acordo com as instruções que são passadas. Tá? E as instruções são os elementos daquela sequência que a gente viu de instruções no início. E aí, como é que funciona essa questão? Tá? Eu vou aqui desenhar duas caixas só, 0 e 1, mas assuma que a gente tem de 0 a 255, tá? Vou pegar aqui essa instrução, rn igual a 1, né? Quando a gente recebe essa instrução, ele está falando o seguinte, a gente precisa pegar esse valor que vem antes do sinal, né? Calcular o hash disso para descobrir qual é a caixa. Então vamos dizer que o hash desse rn aponte para a caixa 0, tá? Não é esse o valor, mas vamos dizer que é a caixa 0. Então você está aqui na caixa 0. Quando tem um sinal de igual, você tem que inserir ou substituir a lente, tá? E o nome da lente, esse valor também está antes do sinal. Então, o que eu estou falando é o seguinte, ó, Rn igual a 1, eu preciso inserir nessa caixa uma lente Rn com um valor focal, com a distância focal igual a 1, tá? Então, eu vim aqui inserir essa lente na caixa. Aí vamos dizer que tenha um outro Rn igual a 2. A próxima instrução é um Rn igual a 2, tá? Rn igual a 2. O que você precisa fazer? Se a lente já existir na caixa, você tem que substituir o valor associado a essa lente. Então era 1, passou a ser igual a 2. E se tiver um Rn, deixa eu botar um outro exemplo aqui. Imagina que a gente botou aqui também uma lente AB igual a 1, né? E, sei lá, CD igual a 9, tá? Então a gente tem essas três lentes na caixa. Se a gente recebe aqui uma instrução Rn-, você tem que remover essa lente da caixa e manter as lentes que estavam lá antes.
tá? Se você receber, o exemplo de substituir eu já falei, né? Mas a questão é, quando tem o sinal de igual, é a operação de inserir ou de substituir, e aí você sempre insere a lente no final da fila, das lentes que já estão naquela caixa, e quando você tem que remover, você tem que manter a ordem do que estava antes, tá? Isso aqui em Python a gente consegue implementar fácil com aquela estrutura de dicionário ordenado, né? Que é o ordered dict, porque ele é um dicionário, né? Então assim, a gente pode usar como chave de dicionário o label das lentes, e se você tiver que deletar alguém ou inserir, ele lembra da ordem que as coisas foram inseridas ou deletadas, tá? Então a gente pode botar aqui from collections import ordered dict, que é o nosso cara. Aqui a gente sabe que tem uma sequência de 256 caixas, né? Então a gente pode aqui botar boxes igual a um order dict for i em range 256 para criar as caixas de 0 a 255. A gente precisa de uma função para processar essas instruções, né? Cara, espero não estar esquecendo de nenhum detalhe. Deixa eu só passar o olho aqui para ver se tem alguma outra coisa, né? Cadê as instruções? Pá, pá, pá. Operação igual a menos. Se for menos, retira a lente com aquela label, se tiver no box, e aí move os caras. Se for igual, vai seguir um número com focal length, tá certo? Tá. Se já tiver a lente, a gente faz o replace. Se não tiver, a gente adiciona no final. Tá bom, tá certinho aqui as instruções, né? Então a gente precisa de um cara para processar essas instruções, tá? E aí, vou chamar esse cara de exec, recebe as caixas como parâmetro e as instruções, tá? E aí o que esse cara vai fazer? Para cada instrução, podia até criar as caixas aqui dentro mesmo, né? Vamos fazer isso aqui e a gente limpa a parte aqui de baixo, tá? Então esse cara aqui não vem como parâmetro não. As instruções ele vem como parâmetro. Criei as caixas para cada instrução. Aí eu preciso ver o tipo de instrução, né? Se tiver igual na instrução, eu vou fazer uma coisa. Se não, eu vou fazer outra coisa, tá? E aí vamos fazer a instrução de excluir, né? Que é a mais fácil. Como é que ela vem? Ela vem com label e com sinal de menos, tá? Então, label igual a instruction, a instrução menos o último caractere. O box ID é igual ao hash do label, né? E aí o que a gente precisa fazer é deletar para a caixa identificada pelo box ID a lente, né? Então, box ID de label a gente deletou. Isso aqui implementa a operação de menos. E como é que é a operação de mais, né? Acho que é parecido aqui essa parte. Deixa eu ver. Label. Não, tem uma instrução e um número, né? Então vou botar aqui que partes igual a instrução split pelo sinal de igual. Aí ficou RN de um lado, ficou o número do outro, né? Vou falar que o label é label
é o part 0, é a primeira parte. O box ID continua sendo o hash de label, mas o, como é que eles chamam o length lá? Focal length, né? E o focal length é igual a segunda parte, porém essa segunda parte precisa ser convertida para inteiro. Nem precisa converter não, mas eu sei que no final ele vai pedir para fazer conta com esse número, então já tô acertando, tá? E aí o que a gente faz com essa informação? Boxes de box ID de label igual a focal length. Se ele já existir, ele vai substituir, né, o cara que está com esse mesmo label. Se não existir, ele vai criar uma entrada nova nesse dicionário, tá? A princípio, isso aqui faz a execução das instruções e a gente vai retornar essas caixas para fora, tá? E aí, como é que ele quer que a gente monte essa resposta, né? Ele pede para a gente fazer uma conta aqui, que é o número da caixa somado de 1, o número do slot que a lente está e o focal length, né? A gente precisa multiplicar esses três números e fazer uma grande soma aqui. E ele chama isso de focusing power, né? Então vou definir aqui um outro cara, que é calc compute power, tá? Que recebe também como parâmetro boxes e vai implementar essas regrinhas aqui que ele passou para a gente, tá? Então, já adiantando aqui, né? Nosso answer vamos ter que executar essas instruções que vai retornar o boxes, né? Exec instructions, mas aí na verdade a gente quer computar a força disso aqui, tá? E aí a princípio essa aqui vai ser a resposta da nossa parte 2, se a gente fizer tudo certinho de primeira. Então, como ele quer o índice da caixa, for box ID em range len de boxes, a gente não vai fazer um for box em boxes, né? E ele também quer o índice da lente, né? Lembrando que o primeiro slot é 1, o segundo é 2, então a gente também precisa do índice da lente. E aí, len pos in range de len. Deixa eu fazer aqui chamar de box igual a boxes de box ID para facilitar a nossa vida. E aqui tem tantas lentes na caixa quanto é o tamanho desse cara, né? E a gente também está usando posição da lente aqui para percorrer esse cara. Vamos lá. Então, a gente tem aqui nosso retorno igual a zero. E aí, a gente precisa fazer que o retorno é o box ID mais 1 vezes a posição da lente mais 1 vezes... Cara, isso aqui será que funciona? Landbox? Deixa eu só ver aqui se eu estou acessando esses caras da forma certa, tá? Python x igual a order de dict, esqueci do import, from collections, import order dict. Agora sim, né? Então eu vou botar aqui x1 igual ao número 1, x2 igual ao número 2. Se eu der um len de x, retorna 2. E aqui eu acho que só na hora de acessar o box não é tão simples, né? Para poder pegar o que está dentro do box.
Vou chamar aqui de indexes igual a box. Os índices desse cara transformo numa lista, porque a gente tem que lembrar que esse cara é um dicionário que está com nomes, né? Não está com números. E aqui, na hora de buscar o número que está dentro do box, na verdade eu preciso chamar box de indexes de posição da lente. Se o nome aqui ficou ruim, eu vou chamar de slot, tá? Então, vai de slot 0 a slot N, né? E aqui eu estou pegando o box, eu estou pegando o valor da lente, que é identificada por um nome. Qual é o nome desse cara, né? É o indexes de slot, tá? Vamos rodar com breakpoint para ver se está certinho. Ou a gente já roda a primeira vez e vê se está certo, né? Em vez do input, eu vou rodar com o arquivo de teste. Eu parei o raciocínio no meio, mas eu acho que eu fiz tudo. Não parei aqui, né? 1320. Opa, essa é a resposta da parte 1, cara. Esqueci aqui de botar parte 1 e agora também a parte 2. Rodando aqui. Beleza, aqui ó, deu erradito. Por quê? Box ID, CM, o box está. O que acontece? Eu posso tentar deletar coisa que não tem, né? Então tem que botar aqui if label inbox ID, deleta, se não ignora, tá? Int não é iterável. O que eu fiz aqui? Label inbox, meu querido. Label inboxes de box ID. Agora deve ir. Tá. Não é indexes, né? É keys. Então vamos renomear aqui também para ele ficar consistente. Será que agora vai? Achei que fosse de primeira essa aqui, estava um pouco confiante. Parte 2, 145, bateu. Então vamos rodar com o nosso input. Deu 244.342, copiado, colado, submetido e garantimos aqui nossa estrelinha, tá? Só, confesso que esse problema, quando eu olhei a descrição grande pra caramba, eu falei assim, nossa, esse problema deve ser difícil, deve ser um saco. Aí fui pegar para preparar aqui o vídeo, era super tranquilo, né? Então, deu um vídeo curtinho aí, problema feito. Se você curte Advent of Code, esse tipo de resolução de problemas, curte, compartilha, segue o canal. E até o próximo vídeo aí com a resolução do dia 16. Um abraço.